Primeiro livro dos Reis de Israel, o capítulo de número 18, versículo de número 41. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vai ler aqui. Hoje eu estou com uma outra tradução aqui da Bíblia. Tá bom, irmãos? Mas é o mesmo. Vamos lá. Diz assim: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, assim por 7 vezes. E na sétima vez o servo disse: eis que se levantou do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não te detenha. Aleluia. E em pouco tempo, 45, o céu escureceu com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jeziel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jeziel. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido e amado, Espírito Santo, Deus da glórias. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Jesus, glória a Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. Toda a disciplina de Deus não tem a intenção de afastar o seu povo, mas sim de trazer o teu povo para o altar, trazer o teu povo para a verdadeira adoração, de volta a Ele. Deus nunca disciplina para que o povo se afaste, mas Ele quer restauração, e Ele quer enviar providência para o povo. O problema é que quem sempre se afasta de Deus é o povo. A palavra de Deus vai dizer: glória a Deus. Acabe, ele vai por causa de questão política. Ele é um rei de Israel, só que ele vai se ajuntar com a rainha chamada Jezabel, que é uma rainha idólatra, pagã. E Deus, ele nunca aprovou a mistura. Eu sempre digo aqui na nossa igreja, principalmente para os jovens, que nós, cristãos, podemos ter amizade com ímpio, mas comunhão é só com crente. Não há união entre luz e trevas. Então Acabe, ele vai se ajuntar com a rainha Jezabel. E a rainha Jezabel vai levar o povo de Deus, a adorar Baal, dizendo que Baal era o Deus da chuva, era o Deus da providência. E nesse cenário em que o povo está adorando Baal, a palavra de Deus vai dizer que vai surgir um profeta chamado Elias. E Elias, ele vai colocar o dedo na cara de Acabe e vai dizer: não vai haver chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. O Deus em cuja presença eu estou, ele declara isso. Elias, ele vai falar, só que Elias, ele vai orar. Porque eu já vi muitos pregadores e eles dizem assim: Elias tinha tanta intimidade com Deus que o que ele falou, Deus assinou embaixo. Só que quando nós lemos a Bíblia explica a própria Bíblia, nós vamos ver que Tiago diz que ele orou incessantemente para que não chovesse. Ele
não só profetizou. E outra, ele profetiza diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus já havia dito que quando o povo entrasse na terra e adorasse outros deuses, Deus não ia mandar chuva. Porém, se eles adorassem o Deus verdadeiro, Deus mandaria chuva. E é nesse cenário, e Deus vai cuidando de Elias, Deus vai cuidando do profeta. Só que chega um determinado momento que Deus, depois de esconder o profeta Elias, ele diz: vai agora, se apresenta a Acabe, porque eu vou enviar chuva. A misericórdia de Deus vai alcançar o povo, a nação que Deus disciplinou, só para mostrar para ele que só há um Deus verdadeiro, que é só o Senhor que é o Deus verdadeiro. Elias se apresenta e vai para um desafio no Monte Carmelo. Elias, ele vai enfrentar 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450, se eu não me engano, de Azera. Então esses profetas, Elias vai zombar. Elias no Monte Carmelo, ele vai dar até a oportunidade a eles, deixar eles primeiro adorar Baal para ver se acontecia alguma coisa, mas não aconteceu nada. Mas Elias, ele vai fazer uma oração simples e Deus derrama fogo do céu. E quando Deus derrama fogo do céu, nós vamos ver que antes de orar, Elias primeiro, ele vai consertar o altar. Antes de Elias orar, ele conserta o altar que havia sido quebrado, porque a gente pode passar, irmãos, no monte 40 dias jejuando, orando, mas eu quero te dizer uma coisa: se o altar não foi consertado, não vai descer fogo do céu. Se o altar não for consertado, não tem como o fogo descer. Pode jejuar 40 dias, 40 noites, mas o que Deus quer mais é que você tenha um relacionamento de santidade com Ele, do que o sacrifício que você faz. O que está acontecendo hoje muitos na igreja, que muitas pessoas estão querendo fazer muito para Deus e estão se esquecendo de consertar o altar. Não é o que você faz para Deus, é o que você é diante dele. E Elias, ele vai lá, ele vai enfrentar. Se você for ver, Elias passa mais tempo consertando o altar do que orando. A oração dele é 15 minutos, nem 15 minutos. Senhor, prova que o Senhor é Deus, e o fogo desceu. Ele passa mais tempo consertando o altar do que, irmão, orando. Então Elias havia anunciado esses 3 anos antes que a palavra dele havia de cessar a chuva e não iria chover. Aleluia. E com isso se referia ao poder da sua oração e da palavra proferida pelo Senhor, como eu disse aqui. Fala acerca da oração de Elias e a palavra e o poder da palavra de Deus. Elias, ele vai fazer esse povo entender que Deus era o Deus verdadeiro e não Baal. Ele vai humilhar o Deus Baal, que é um Deus pequeno. Então deixa eu te dizer uma coisa: só que a finalidade do milagre de Deus, a finalidade era mostrar claramente que quem é que estava no controle. Quem estava no controle era Deus. É para mostrar o poder de Deus. Então, após esse confronto, Elias vai dizer a Acabe, ele vai dizer: ei, Acabe, pode comer, porque eu ouço barulho de chuva. Pode comer, porque eu ouço barulho de chuva. Irmãos, o livro de Reis enfatiza o papel dos profetas de Deus em conselhar, repreender e advertir reis e exortar o povo à lealdade. Aí o que Elias vai fazer? Elias, ele vai dizer para Acabe: olha, agora pode comer, porque eu ouço barulho de chuva. Louvado seja o nome de Deus. Sabe o que é isso? A primeira coisa que eu aprendo dentro desse texto é que Elias vai sugerir um momento de celebração e de fé. O que ele está dizendo para Acabe? Vai comer, vai celebrar, porque eu estou ouvindo barulho de chuva.
a chuva não era apenas um milagre físico, mas também o símbolo da graça e da misericórdia de Deus em restaurar a esperança do povo que vivia em trevas e apostasia. Então a expressão som de chuva abundante é um poderoso lembrete da fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Porque no versículo 1 aqui do capítulo de número 18 vai dizer o quê? Vai dizer assim: algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vai apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que eu enviarei chuva. Olha o que Deus está dizendo: apresenta-se a Acabe, porque eu já vou enviar chuva. Deus não está dizendo que talvez Ele vai enviar chuva. Ele disse: pode se apresentar, Elias, porque agora eu vou enviar chuva. Por que Elias fala isso para Acabe? Pode comer, pode celebrar. Por quê? Porque Deus já fez uma promessa que Ele vai mandar chuva. Deus já fez uma promessa que a misericórdia dEle vai visitar o teu povo. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Deus manda te dizer que a misericórdia dEle vai te alcançar hoje, nessa noite. Oh glória, Madaracébia. Elias já acreditava na promessa de Deus. Ele já cria na promessa de Deus. Antes de viver um milagre, você vai ouvir. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. Antes de você vivenciar um milagre, você vai ouvir. Olha o que Elias diz: eu estou ouvindo barulho de chuva. Oh glória. Primeiro você ouve, depois você vivencia o milagre. Oh glória. Primeiro você ouve. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 10 versículo 17 diz: portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir as boas novas de Deus. E o que é boa nova? A boa notícia. A fé, ela vem por ouvir. Ela não vem por sentimento, ela não vem por arrepio, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem tem essa palavra guardada no coração sabe que Deus é misericordioso e Ele é Deus de providência. Glória a Deus, aleluia. Antes de ver, você vai ouvir. Eu estou ouvindo. Sempre antes de Deus manifestar o poder dele, sempre antes de Deus trazer restauração, nós precisamos ouvir. Ezequiel capítulo 37, o versículo de número 7, no vale de ossos secos. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Ezequiel, ele disse: e assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. Ezequiel 37, 7. Ele diz: enquanto eu profetizava, Ezequiel 37, verso 7. Enquanto eu profetizava, ouviu-se, olha isso, ouviu-se em todo o vale o barulho, glória a Deus, de osso batendo contra o osso, e os ossos, e os outros contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se ajuntando. Ei, glória, enquanto eu, verso 7, Ezequiel 37, verso 7, glória, ouviu-se em todo o vale um barulho batendo um contra o outro, glória, e os ossos de cada corpo estava juntando. Antes de eu ver a restauração, Deus vai fazer eu ouvir o barulho de Deus. Oh glória! Eu sei que tem muito lugar que tem barulho, mas barulho que não traz restauração é apenas movimento. Barulho que não traz as coisas no lugar é apenas emocionalismo. Mas hoje a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar, e providência, o milagre de Deus está acontecendo. Quem crê nisso aqui, oh glória!
Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Elias vai ouvir. Eu estou ouvindo barulho de grande chuva. Oh glória. Você já ouviu a palavra de Deus? Você já ouviu a respeito da promessa de Deus? Pastor, eu já disse para vocês, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu estou crendo. O que é fé? Fé é diferente de crença. Crença, eu saio na loucura, creio que Deus vai fazer tudo. E fé, pastor, fé é eu ir em direção daquilo que Ele já falou. Pedro só andou sobre as águas, pastora Débora, porque Jesus já havia andado. Eu vou em direção daquilo que Ele já falou. Elias, ele ouve. Só que ele poderia ouvir o barulho e ficar em silêncio. Eu tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo, então eu não preciso. Eu ouvi o barulho, tá bom. Mas a Bíblia diz que ele falou para Acabe se aprontar, comer, celebrar. Glória a Deus. Ei crente, pode celebrar o culto de ação de graça, porque a bênção está chegando. Aleluia. Só que Elias, ele ouve o barulho de chuva, mas sabe o que ele faz? Ele sobe para o monte orar. Para orar. Elias sobe para orar. Ele lança a palavra, eu vejo barulho de chuva, só que ele vai orar. Ele dirigiu-se ao topo do Carmelo para orar e pedir ao Senhor que enviasse chuva. Eu não posso ter uma promessa e ficar parado. Não, eu tenho que buscar. Ainda que Deus tenha falado, eu tenho que orar em direção deste propósito. Aleluia. Nós vamos ver que Acabe, ele sai da presença de Elias e ele toma outro rumo, porque Acabe vai em direção das coisas materiais, porque a Bíblia diz que ele desce e volta para o palácio. Elias faz o caminho ao contrário. Elias vai para o monte. Deixa eu dizer para você, a cada dia que vivemos, devemos escolher se seguiremos o caminho de Acabe ou o de Elias. Aleluia. Isso nos lembra o que? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto Acabe concentra-se nas questões materiais, Elias se dirigiu ao Senhor em oração fervorosa no Monte Carmelo. Glória a Deus. Ele vai subir, ele vai se prostrar, ele vai se humilhar e ele vai orar a Deus. Glória. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Acabe, o versículo 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. O que Acabe vai fazer? O que Elias vai fazer? Ele vai se prostrar e ele vai colocar os joelhos entre a cabeça entre os joelhos. Uma postura incomum de Elias, que era quase uma posição fetal, indicando a humildade do profeta e a sua grande preocupação pelo povo, em seu profundo desejo de glorificar ao Senhor. Elias está numa posição fetal. Você sabe o que é posição fetal? Eu fui lá procurar posição fetal para falar para você. Posição fetal refere-se à posição do feto no útero antes do nascimento. Então as mães aí que tiveram filho sabem que a posição fetal é o que? A posição de um bebê quando ele está prestes a nascer.
Glória, já era para tu ter dado glória. Ele está orando porque ele sabe que aquilo que Deus falou está prestes a nascer. Ele está orando em uma posição, mas deixa eu te dizer uma coisa: essa posição fetal está prestes a nascer aquilo que você está orando. Porém, tem contração, tem dor de parto. Eita glória, tem dor, tem irmão, tem, mas eu quero te dizer, o que você está gerando no mundo espiritual vai nascer, aleluia, oh glória a Deus, Xerabadaia Sébia. Ei, ele está orando, tem gente que entrou por essas portas, que está orando, está doendo, está sofrendo, mas Deus está dizendo: ei, está nascendo, glória, você não pode parar agora, você não pode desistir agora, só porque está doendo, não, o bebê está prestes a nascer. Olha, eu estou sentindo a presença de Deus. Elias vai perseverar. Ele está na posição fetal de um bebê, e ele está orando, perseverando, porque ele fala para o teu moço: sobe lá no monte enquanto eu estou orando. Sobe lá no monte e fala para mim o que você está enxergando. Oh glória. Isso fala de perseverança na oração, porque a Bíblia vai dizer, versículo 43 ao 44: depois disso, o seu servo vai e olhe na direção. Ele disse ao seu servo: vai e olha na direção do mar. Seu servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes mandou que ele fosse olhar e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Ao contrário, olha que coisa, irmão. Isso aqui, se tu não pegar isso aqui, Jesus, ao contrário da resposta da oração, a sua oração no altar, essa oração foi atendida, não foi atendida de imediato, porque lá no altar ele orou pouco tempo, foi 1 segundo, 2 segundos a oração dele, e o fogo, a resposta já veio. Só que essa não. Quem já passou por isso aqui? Tem oração que você ora e Deus responde rápido, mas tem oração que você vai orar e Deus não responde. Ele mandou o moço uma vez, nada de sinal. 2 vezes, nada de sinal. Nós vamos ver que Elias mandou o seu servo 7 vezes, mas ele não viu até a 6ª vez nada. Mas o profeta não desistiu. Antes ele orou pela 7ª vez. Estou falando com alguém aqui que está orando para uma situação, e essa situação ainda não mudou. Mas aprenda com Elias: eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar orando. Eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar orando. Ei pastor, mas eu estou orando há muito tempo, e Deus me traz como profeta para dizer: continua orando, continua orando, continua orando. Oh glória a Deus. Mesmo sem evidências visíveis, a crença em Deus e em sua promessa devemos perseverar, devemos perseverar. Oh glória. Não
não tem evidência, não tem evidência, mas nós devemos perseverar, porque nós cremos o quê? Na palavra, na promessa. Deus te fez uma promessa, a promessa de Deus, ela não volta vazia. Oh, glória! Devemos perseverar. Lembra de Jacó? Eu não te largo. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. 7 vezes. Aí eu me lembro daquela mulher, li hoje de manhã, a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus. E quando ela vai atrás de Jesus, a casa dela estava, irmão, terrível, a filha endemoniada. A filha estava possuída por um demônio. E esta mulher sai da onde ela está, deixou tudo em casa e foi correr atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque ela discerniu que o que estava acontecendo dentro da tua casa era espiritual. Oh, glória! O problema aqui de Israel não é da terra. Não é porque a terra está ruim, deixou de produzir, não. O problema de Israel aqui é com o céu. E o problema quando é com o céu, nós só resolvemos através da oração. Oh, glória! O problema quando é no céu, não adianta você trabalhar mais, não adianta você estudar mais, não adianta. O problema quando é no céu, só tem uma maneira de resolver. Meu Deus da glória! O problema quando é com o céu, só há uma maneira de resolver: é se prostrando, é se humilhando, é orando. Segundo as Crônicas 7:14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu vou sarar a terra, eu vou sarar a terra, eu vou sarar a terra. Eu entro onde tu não pode, eu vou onde tu não vai, eu entro onde tu não consegue e eu realizo o milagre, o milagre. Quem quer nisso aqui? Arabaia serebecalas, erebeca mandarabassup, iribicalabaxerebecai, enamanturibicalabassai. Tem alguém que entrou aqui por essa porta e está tentando resolver o teu problema com coisas terrenas, e Deus manda te dizer: recebe essa palavra profética. O teu problema não é da terra, o teu problema é do céu, é no céu, é no céu. Glória, oh glória, oh glória. Problema com o céu só se resolve na humilhação. Olha isso. 7 vezes perseverar. Sabe que o número 7 enfatiza? O número 7 enfatiza a plenitude do que está por vir. A insistência de Elias em enviar o seu servo repetidamente mostra um compromisso com a oração e a perspectiva. Irmão, só ora quem tem convicção daquilo que Deus vai fazer. Só ora quem acredita. Deixa eu falar, eu posso pegar pesado um pouquinho? Posso? Sim ou não? Tá cheio de gente que diz que acredita, mas não ora. Tá cheio de gente que diz que confia, mas não ora. A mulher cananeia, Jesus disse: mulher, que fé foi essa? Olha. Porque mesmo diante das negativas, ela perseverou.
ela recebeu uma negativa dos discípulos. E os discípulos disseram: "Oh Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós." Ela enfrentou o silêncio de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavras. E quando os discípulos sabem, tantas pessoas, irmão, estão desistindo, porque falaram comigo, pegaram pesado na igreja, eu estou saindo. Só que tudo isso fazia parte do propósito do teste da fé. Jesus estava testando aquela mulher. Ela recebeu uma negativa dos discípulos, ela recebeu o silêncio de Jesus e ela recebe o não de Jesus. Aí ele disse: "Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos." Olha, irmão, se é eu e tu, Jesus chama nós de cachorro, nós vamos embora. Eu não quero mais saber desse Jesus. Eu não quero mais saber desta igreja. Me chamaram de cachorro. E Ana, vamos lá para Ana. Ana chega lá, está orando. A boca dela só se movimentava. E o sacerdote que deveria incentivar ela e dizer: ore. Porque hoje os coach é assim, né? Motivação. Tem que te motivar. Não, tem que te motivar. Mas o sacerdote ali, com a casa toda desconcertada, sabe o que ele diz? Você está bêbado uma hora dessa. Deixa eu falar para você. Nesse tempo aqui, se passar uma mulher bêbada aí já é feio, né? A gente não acha ridículo? Você imagina no tempo de Jesus, que uma mulher não podia nem soltar o cabelo na frente de homem. Imagina alguém falar que estava bêbado. Ela podia falar, como alguns crentes falam, né? Vai consertar tua casa, seu bocu, né? Você veio falar de mim? Não arrumei tua casa, quer falar de mim? Só que Ana entendeu que do sacerdote quem cuidava era Deus. Entendia que quem cuidava do sacerdote é Deus. Tanto que Deus cuidou. Que Deus cuidou. Deus acabou permitindo que ele morresse. Mas não é o teu papel e nem meu. A palavra não salva quem prega, ela salva quem ouve. Pegou isso aqui? Dá para você glorificar a Deus? A palavra não salva quem prega, ela salva quem ouve. Por isso que Jesus disse que naquele dia muitos vão pregar, dizer: curei em teu nome, profetizei em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Glória a Deus. E ela entendeu que quem cuidava dele era Deus. E aí ele lançou uma palavra profética. Ela disse: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, apenas estou amargurada de espírito. E ele disse: então vá, que o Deus do céu conceda a tua petição. Ana não desistiu. Ana continuou orando. E quando ela recebe a palavra profética, ela vai para casa, faz uma chapinha e se deita com eu. E nasceu quem? Samuel. Ah, eu estou sentindo a graça. Assim como Jesus disse para a mulher cananeia: não. Assim como ele disse para Ana: vá que Deus conceda a tua petição. Glória a Deus. E ela não desistiu. Ela pegou a palavra. Assim Deus diz para nós: não desista da oração. Porque muitas vezes você vai chegar aqui e não vai ouvir aquilo que você quer. Muitas vezes tu vai chegar aqui, mas você vai ouvir aquilo que você precisa. Deus testa a tua fé, mas se você perseverar, ei, um milagre acontece. Deus visita a tua casa. Glória. Porque desde aquele momento a filha da mulher foi curada. Depois da palavra, Ana volta a comer. Ana volta. E Deus visita e nasce Samuel. 7 vezes
enfatiza a plenitude do que está por vir. E Israel vai rodear Jericó 6 vezes, e no 7º dia vai girar 7 vezes, e daí na 7ª vez tu grita, porque a muralha vai abaixo. O que é isso? A plenitude. Oh meu Deus da glória, eu estou perseverando, pastor, na 2ª. Ei, continua, persevera também na 3ª. Eu estou perseverando, pastor, na 3ª, mas também continua a perseverar na 4ª. Oh meu Deus da glória, mas eu estou perseverando na 4ª, também continua na 5ª, continua na 6ª, continua no sábado, continua no domingo, continua, por quê? Porque Deus vai responder a tua oração. Persevere, oh glória. Aleluia. O servo diz: eu vejo uma pequena nuvem, uma concha do tamanho da mão do homem. Não despreze as pequenas coisas. A pequena nuvem não era uma tempestade, mas anunciava as chuvas que estavam por vir. Aleluia. Vamos voltar para a mulher cananeia de novo? Jesus, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Sim, Senhor, ó fé. Mas eu sei que uma migalha, as migalhas que caem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu dono. É pequeno, mas eu sei que pode fazer grandes coisas. É pequeno, mas eu sei que pode acontecer grandes coisas. Talvez o sinal que você está pedindo para Deus, eita, apareceu algo pequeno, e Deus está dizendo: ei, este algo pequeno que apareceu é um anúncio daquilo que está por vir. Eu creio nisso aqui, oh glória, oh glória. Talvez você entrou no emprego e está recebendo um salário que não queria receber, mas Deus está dizendo: é isso que eu tenho para você. Mas ei, eu estou te anunciando, esse é o sinal que eu te dou, que grandes coisas estão vindo para a tua vida, glória. Ei pastor, meu esposo, ei, só vive na cachaça, meu esposo só vive virado na balada, mas agora tem um sinal pequeno. Ele disse que ele quer ficar em casa um final de semana. É pequeno, mas Deus está dizendo: esse é o anúncio que eu tenho grandes coisas para fazer. Se prepare. Quem crê nisso, se prepare, que essa semana vai ter sinal. Vai ser pequeno, mas Deus está dizendo: não menosprezes, porque é um anúncio daquilo que está por vir. Aleluia. Tanto que o sinal vem e ele já diz para ele: Acabe, se prepara o seu cavalo, apronta-se, sai correndo com o seu cavalo. Sabe por quê? Porque está vindo grande chuva por aí. Oh glória, cuidado para a chuva não te pegar. Aleluia, glória a Deus. Prepara o seu carro, aleluia, volta para o palácio, porque está vindo grande coisa. E não demorou para escurecer, e não demorou, escute isso aqui, e não demorou a escurecer, e uma chuva torrencial começou a cair. Eu quero te dizer, profetizo para você, pega isso aqui, vai ter um sinal pequeno, e depois desse sinal pequeno, não vai demorar muito para que comece a vir a chuva de graça, a chuva de graça, a chuva de graça, porque Deus vai provar que só Ele é Deus e vai humilhar os deuses pagãos. Oh glória, aleluia, aleluia. Prepare, e olha que coisa, vai ser tão poderoso que Deus vai fazer, que o profeta não tinha carro, conduzido por servos, mas tinha o poder do Senhor. Ele correu à frente de Acabe,
chegou antes do rei Jesiel, percorrendo uma distância de quase 30 quilômetros. Aleluia. Foi um efeito e tanto por um homem de idade. Olha, Elias já era um homem de idade, o que por si mesmo serviu como mais um sinal para o povo de que a mão poderosa do Senhor estava sobre o seu servo Elias. Ei, você pode pegar isso aqui? Você pode levantar sua mão? Você pode levantar a tua mão, que eu quero profetizar. Vai ser tão grande o que Deus vai fazer. Aleluia. Que vai ser um sinal para o povo, aqueles que te observam, aqueles que estão te olhando, aqueles que te viu humilhado, aqueles que te viu se prostrando, aqueles que te viu chorando. Eles vão ver o sinal de Deus, que a mão dele é sobre a tua vida, é sobre a tua vida, é sobre a tua vida. Deus está dizendo, vai ser algo tão sobrenatural que eu vou mostrar para todos. Alguém que pensou que tu ia parar, alguém que pensou que tu não ia aparecer, alguém que pensou que você ia terminar humilhado, Deus está dizendo, não vai terminar humilhado, vai terminar com a minha mão poderosa sobre a tua vida. Oh, glória! Alguém está olhando e dizendo, acabou. Alguém está dizendo, hey, já era. E Deus está dizendo, não, vou mostrar que é a minha mão poderosa. Porque enquanto alguém está dizendo que acabou, nós estamos orando. Quando alguém está dizendo, não vai, a gente está orando. Aleluia. Ninguém está enxergando a tua oração, porque o povo não enxergou, só foi Acabe. Mas eles viram o sinal. Deus vai mostrar sinal. Aleluia. E no Novo Testamento você fala, pastor, mas isso é no Antigo Testamento, que tem a ver comigo? Jesus ensinou a nós. Lucas 18 primeiro. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que nós devemos sempre orar e nunca desfalecer. Não desanimar. Jesus contou essa parábola e ele disse, e ele conta a história da viúva. Ele disse, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Mas eu quero te dizer, quando o Filho do Homem voltar, será que Ele vai achar fé na terra? Oh, glória! Será que Ele vai encontrar alguém perseverando? Oh, meus irmãos, a palavra de Deus para você hoje é, diante das dificuldades, não pare de buscar a Deus. Diante da dificuldade, permaneçam na tua vida de oração. Aleluia. Mesmo não havendo sinais e evidências, não pare de orar. Confia na palavra de Deus, porque essa palavra não volta vazia. Antes ela vai fazer o que o Senhor ordenou. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, só que você precisa perseverar em oração, porque está vindo uma grande chuva. Está vindo grande manifestação do poder de Deus. Grande manifestação. Vai voltar a frutificar. Vai voltar a Maia Sérvia. Vai voltar a ter, irmãos, frutificação. O povo vai voltar a comer. O povo vai voltar a se alimentar. Eu quero dizer para você, o tempo de seca acaba hoje. Aleluia. Tanto seca material quanto seca
espiritual. Oh, glória! Acaba hoje. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Oh, glória! Quem crê nisso aqui? Aleluia! O tempo de seca acaba hoje. Você pode aplaudir a Jesus? Vai ter poder de Deus manifestado. Vai ter poder de Deus na igreja. Restauração do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos que veio nessa noite, que ouviram essa palavra. Pega essa palavra, pastora Débora. Pega essa palavra, todos os irmãos que vieram, para a sua vida, e guarda dentro do teu coração. Está vindo abundância de chuva. Uma palavra de Deus. Deus abençoe. Irmãos, na terça-feira nós estamos com a célula aqui. Amém? Venha adorar a Deus. Quinta-feira profética. Bênção do Senhor. Então não perca a oportunidade de estar aqui adorando a Deus. E sábado, consagração. Glória a Deus. Não perca a oportunidade de estar buscando, orando e perseverando. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando, dia 11, 12, 13, aniversário do ministério. 12 anos do aniversário. Peçam a camiseta, né? Tem que pagar até que dia, Camila? Até dia 5/7. Tá bom, irmãos? Camila já colocou lá no grupo os valores. Então vai ser bênção do Senhor. Vamos celebrar. E no último dia, no domingo, vamos fazer, os irmãos trazer uns petiscos. Comer um pouquinho, né, pastor? Que é bom. Ô, irmão, 11 anos não é fácil, não. Vocês aguentar o pastor 11 anos? Tem gente que está aguentando aí. 11 anos firme. Oh, glória a Deus, amém? Se coloque sobre os pés. Vamos orar, agradecer a Deus. Aleluias. Vamos orar. Vou passar para o pastor Marcos fazer essa oração. Amém? E dar a bênção. Glória a Deus. Você, irmãos, que precisa de uma cura, de uma libertação, restauração. Você que precisa de uma providência, essa oração também é para você. Pastor Marcos vai estar orando e você ore com fé, crendo que Deus já fez, crendo que Deus já operou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por este momento, por essa noite aqui na tua casa, ouvindo, meu Deus, a tua palavra. Senhor meu Deus, debaixo desta palavra, meu Deus, aleluia, eu quero aqui agora, meu Pai, liberar, Senhor meu Deus, aleluia, meu Deus, o poder desta palavra na vida, meu Pai, desse irmão, dessa irmã, meu Pai, que nesta noite veio buscar aqui, Senhor meu Deus, Senhor, a cura, meu Deus, a libertação, meu Deus, o alívio, Senhor, meu Deus. Senhor, eu ministro agora, como ministro da tua palavra, meu Pai. Senhor, eu quero agora enviar, meu Pai, para este irmão, esta irmã, aleluia, debaixo da tua palavra eu ministro a cura, meu Pai, Senhor, meu Deus, cura espiritual, cura emocional, cura física, Senhor, meu Deus, vá de encontro, meu Pai, Senhor, agora a sua estrutura óssea, a sua corrente sanguínea, seus órgãos vitais, a pele, os músculos, os nervos, todo o seu sistema imunológico, meu Pai, vai de encontro, curando, restaurando, meu Pai, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda toda inflamação, toda infecção virótica, meu Pai, bacteriana, vai repreendendo aí toda dor localizada, meu Pai, restaurar, meu Deus, a saúde agora, meu Pai, essa dor vai embora, meu Pai, esse mal-estar vai embora, meu Pai, essa pessoa que entrou, meu Pai, com esse mal-estar, com essa dor, sai aliviado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o médico
dos médicos. E nessa noite eu determino, porque a tua palavra fala, meu Deus, determinando algum negócio, o Senhor será firme, aleluia. Então eu determino, meu Deus, em nome de Jesus, a cura, a libertação, meu Pai, dessa opressão, dessa angústia, meu Pai, desse vício, meu Pai, saia em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Senhor, leva para casa, meu Pai, cada um de nós, Senhor, meu Deus, dá uma boa semana, e ainda que venham lutas, nós possamos, meu Pai, ficar com a tua palavra, meu Deus, nesta noite. Não há crise que impeça, meu Deus, nós de continuarmos adorando, louvando, abençoando o Senhor, servindo ao Senhor, abençoando, meu Deus, as pessoas, meu Pai. Senhor, essa noite, meu Pai, nós queremos sair daqui, meu Pai, cheios da tua presença, do teu Espírito Santo, meu Pai, para fazer a diferença lá fora, meu Pai, para que as pessoas vejam em nós, meu Deus, as boas obras, a tua presença, e glorifiquem o nome do Senhor. Eu faço essa oração, meu Pai, crendo na providência, meu Deus, do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós nesta noite. E quem crê nisso, diga amém. Saia daqui